Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de falar sobre os livros lidos em fevereiro de 2023. Vou falar um pouco sobre como foram as leituras por aqui, o que eu achei dos livros que eu li. Então, se você quiser já me acompanhar, aproveita para deixar o seu like. Se ainda não for inscrito do canal, se inscreva também e vamos falar de livro. Todos os livros que eu li pelo Kindle eu vou deixar a imagem aí mostrando aqui para vocês, e os livros físicos também mostro. E o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi este aqui, Frankenstein, de Mary Shelley. Um livro que eu gostei bastante. Deixa eu mostrar ele melhor para vocês. Eu li nessa edição da Dark Side, que é maravilhosa. Vou mostrar um pouquinho dele também. Uma edição assim que dá gosto de ler um livro como esse, com bastante ilustrações também, bem legais. E essa história aqui é bem conhecida já também. Conta a história de Victor Frankenstein, que é um jovem estudante de ciências naturais e que, num determinado momento, de acordo com os seus estudos, ele acaba fazendo uma experiência de tentar dar vida a seres que já não têm mais vida, seres inanimados, através de eletricidade. Tem resenha aqui no canal desse livro aqui, não vou entrar tanto no detalhe, se você quiser saber um pouquinho mais, entra ali depois na resenha para assistir. E, por fim, nesses experimentos que ele estava fazendo, ele conseguiu dar vida a um ser humano. Ele foi juntando partes de pessoas já falecidas ali e conseguiu dar vida a esse ser, que na verdade se tornou um ser muito aparentemente horrível, né? Grotesco, assustador. Ele mesmo acaba se assustando com isso, com essa criatura. E só que essa criatura, ela vai começar a viver como um ser humano. Ele começa a pensar, ele vai começar a ter sentimentos e aos poucos ele vai entendendo qual é a sua situação na vida, que ele não tem condição de viver em sociedade. E ele vai atrás do seu criador para pedir ajuda ou para pedir que alguma coisa seja feita, porque ele está muito infeliz. Só que no meio disso tudo vão acontecendo muitas coisas, muito sangue é derramado. E é uma história muito interessante, eu gostei muito. Não é à toa que tem toda essa fama. Ele tem o nome também de Prometeu Moderno, existe uma justificativa também para isso, que eu adorei saber, adorei conhecer. Mas o que eu gostei muito nessa história aqui foi entender finalmente que Frankenstein é o nome do criador do ser que foi criado aqui e não o nome daquela criatura que a gente conhece no cinema, na verdade, né? A gente tem a ideia, quem nunca leu o livro, a gente tem a ideia de que Frankenstein é aquele ser grande que não consegue falar tudo, e na verdade não, é o criador, é o cientista, o médico ali que estava fazendo seus experimentos. Então, gostei demais dessa história aqui. Segundo livro que eu li no mês de fevereiro foi este aqui, O Instituto, de Stephen King. Livro que eu amei, gostei muito também, da editora Suma. Aqui a gente tem a história de um garotinho, Lucas Ellis, que ele tem apenas 12 anos, mas ele é um garoto super dotado, o QI dele é muito alto e ele é muito, muito inteligente. Aqui na história, ele já aos 12 anos já está fazendo provas para admissão em 2 universidades. E numa determinada noite, esse garotinho é sequestrado de sua casa, é retirado de sua família. E aí ele acorda no dia seguinte num quarto muito parecido com o dele, uma réplica do quarto dele, mas aos poucos ele percebe que não é esse o quarto dele. E ele percebe então que ele está dentro de uma instituição chamada, que eles chamam aqui na história de O Instituto, onde várias crianças são levadas para lá por conta de poderes paranormais. O Lucas Ellis, ele tem essa paranormalidade, ele consegue mover objetos, mas assim, uma coisa muito leve. Ele tem o poder de telecinese, então ele consegue de repente, no momento que ele está muito nervoso ou agitado, ansioso, uma porta pode bater ou abrir, esse tipo de coisa. Mas as outras crianças que estão no instituto, elas já têm um grau maior de telepatia ou telecinese e não são tão inteligentes quanto o Luke. O Luke é a criança mais inteligente que está ali no instituto. E
Ali são feitos muitos experimentos com as crianças, eles são verdadeiras cobaias e eles percebem que existe uma parte da frente do instituto, que é a parte onde essas crianças estão, e depois de um tempo essas crianças são levadas para a parte de trás deste instituto, e depois que elas vão para a parte de trás elas nunca mais voltam. Então a gente tem aqui um cenário meio complicado ali para aquelas crianças, elas ficam muito tristes, elas ficam assustadas e elas não sabem o que fazer direito. Só que o Luke, nessa história aqui, ele começa a tomar um rumo um pouco diferente. Por conta da sua inteligência, ele vai fazer coisas ali para tentar fugir, para tentar salvar as outras crianças. Uma história assim muito interessante, eu gostei bastante. Tem resenha no canal também, depois dá uma olhada lá que está bem completinha. Mas um livro de suspense, mistério, quase uma ficção científica um pouco, e também mais um terror psicológico ali, um suspense psicológico, nada que tire o sono de ninguém. Gostei bastante desse livro aqui e acho que foi a leitura que eu gostei mais agora no mês de fevereiro. O terceiro livro que eu li no mês de fevereiro foi Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Eu gostei bastante desse livro, um livro que foi lançado em 1862 e ao ler a gente vê que é tão atual, é muito surpreendente. Ele conta a história de conflitos de gerações, coisas que acontecem e eu acredito que acontecerão para sempre. Conta a história de um estudante chamado Arkady que volta para casa de seu pai, acompanhado de seu amigo e mentor, Bazarov. E esse amigo dele não é um cara assim que você vai gostar muito dele. Ele não respeita autoridades, ele não acredita muito nas coisas, ele é muito arrogante e ele se diz niilista também. Para desgosto do pai e do tio do Arkady, obviamente, que estava ali, o pai do Arkady estava muito ansioso pelo regresso do seu filho. E ele é aquela pessoa que mora no interior, praticamente no campo ali, e ele estava com muita saudade do seu filho, e ele é uma pessoa muito simples. E o seu filho chega com as suas novas ideias, com o seu novo amigo cheio de petulância ali, então o convívio entre eles ali não é bem o que o pai esperava. O tio deles também é uma pessoa um pouco mais firme e bate muito de frente com o Bazarov. E vão acontecendo coisas ali na vida deles em que vai mostrando muito essa diferença aí de gerações, esses conflitos de gerações. Embora o Arkady seja o personagem que nos traz para a história, a cena é toda roubada, sem dúvida, pelo Bazarov, que é um personagem, como eu falei, eu não consegui gostar dele nem até o final, porque vão acontecendo coisas ali na vida deles em que ele não acredita no amor, ele não, enfim, ele despreza muitas coisas, mas ele vai passar por uma situação muito complicada, muito difícil, e a gente até fica com um pouco de dó. Mesmo assim, não é um personagem que me ganhou, não, eu não gostei dele, e acho que isso é muito legal no livro, porque ele passa essa sensação aí de que o autor queria realmente passar, né, sobre esse conflito aí de pensamentos que existia. Eu gostei bastante desse livro, acho um livro muito válido, muito interessante, muito reflexivo também. O quarto livro lido no mês de fevereiro foi este aqui, Ilha do Medo, de Denis Lehane. Adoro a escrita do Denis Lehane, já é o terceiro livro dele que eu leio e eu estava ansiosa para ler esse livro e gostei muito. Eu havia assistido a adaptação, chamada, obviamente, Ilha do Medo também, que estreou há muito tempo atrás com o Leonardo DiCaprio, que já foi sensacional. E o livro, como eu não lembrava direito do final, eu lembrava que era um final surpreendente, mas eu não me lembrava direito, então a experiência com o livro também foi muito legal. Conta a história de um policial, um xerife chamado Ted, que vai junto com o seu novo parceiro, o Chuck, a uma ilha, que nessa ilha existe um hospital psiquiátrico direcionado a pacientes criminosos.
E nessa ilha eles vão investigar o desaparecimento, a fuga de uma interna, de uma paciente chamada Rachel Solando. Ela desapareceu numa noite, misteriosamente, descalça, de um quarto fechado por fora, trancado a chaves. Então eles vão começar a investigar, só que essa investigação aparentemente não está funcionando muito bem, porque os membros ali do hospital psiquiátrico, o médico, os vigilantes, os monitores, né, todo o pessoal que trabalha ali, eles não querem colaborar direito com essa investigação. E o Ted vai suspeitando de várias coisas. Aparentemente começam a surgir rumores ali de que experimentos são feitos com os pacientes ali através de drogas ou até cirurgias clandestinas ali. E ele começa a ficar meio preocupado, ele começa a perceber que existe alguma coisa estranha. E existe um médico, psiquiatra, que vai conduzindo toda a estadia desses dois xerifes que estão ali. E esse médico, ele parece ser muito suspeito, muito estranho. E eles começam a desconfiar desse médico também. Enfim, é uma trama ali que você fica ali num suspense o tempo todo, sem saber o que vai acontecer. E ele realmente tem um final daqueles de explodir cabeças. Nossa, eu gostei demais. E aí sim, obviamente, eu lembrei depois do que acontecia. Mas eu gostei muito, muito mesmo. O Dennis Lehane, ele já tem uma escrita muito gostosa, já falei aqui no canal. A escrita dele lembra muito a escrita do Stephen King, por isso eu gosto bastante. Mas é um livro assim, se você quer ler um livro que te prenda a atenção, como realmente se você estivesse num filme de suspense, de mistério, e que tem aquele final tão chocante, esse livro é o livro certo para você. Outro livro lido agora no mês de fevereiro foi O Desertor de Princesa, de Ariano Suassuna. Como eu gosto de ler os livros do Ariano Suassuna, adoro ler as peças de teatro dele. E essa peça aqui é mais voltada para a parte dramática dele, não a parte de comédia, e gostei bastante. A segunda peça da parte dramática que eu leio dele conta a história de um desertor de guerra, de uma guerra que está acontecendo ali na cidade de Princesa. Quando a gente pega o livro, às vezes não tem o conhecimento, fala, nossa, de princesa deve ter a ver com príncipes e princesas, não tem nada a ver com isso. A história se passa no sertão da Paraíba e a gente tem uma pessoa, né, um soldado que saiu fugido daquela guerra que estava acontecendo e ele vai ser procurado por um capitão que está ao seu encalço ali para poder pegá-lo de volta e provavelmente dar uma punição que provavelmente vai ser a morte. A gente tem um cenário ali de uma casa onde mora o pai e uma filha, o senhor Nestor e a Maria. Ambos estavam ansiosos ali por conta dessa guerra que levou seus dois filhos, um filho biológico e um filho adotado, a essa guerra. Então, o filho biológico, ele recebe a notícia de que esse filho foi morto na guerra. Então, ele está ali naquele sofrimento pela morte do seu filho e parece não se importar muito com o outro, que é o filho adotivo, que é o Antônio. E, na verdade, o Antônio é o tal do desertor de princesa, ele que aparece ali na casa e se esconde ali para que o capitão não o encontre. Então ele vai tentar ter a ajuda ali da Maria, que é a sua irmã, mas existe ali um diálogo entre eles muito triste, muito complicado, e vão acontecendo coisas ali muito difíceis. Então, uma história assim muito legal, eu gostei bastante. Ela é muito reflexiva no sentido de pensar que em momentos de guerra, as pessoas que estão sempre num cargo mais alto, elas se escondem através apenas de mandar fazer as coisas. Eles nunca se colocam ali naquela posição de frente para lutar por aquela guerra, né? O Ariano faz muita crítica à guerra. Quando a história foi escrita, já haviam se passado 3 anos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, ali realmente aconteceu um embate ali naquela região, nessa época, e ele usa essa peça como uma maneira de criticar esse tipo de guerra, né? Ele não concordava com isso. Então, é um livro que faz muito essa crítica, tanto às guerras, quanto
a essas pessoas que se colocam sempre num patamar acima e colocam os outros seres humanos à frente como se fossem nada, como se não fossem seres humanos. Então, livro que eu gostei bastante também. E esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Conta aí pra mim, deixa nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se gostaram. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita para deixar o like. Se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva também, divulgue para os seus amigos para que esse canal continue crescendo. E a gente se vê numa próxima. Até mais!